Importante, por se tratar dessa sessão especial de um projeto de lei que deu início a esse trabalho em 2011. E esse projeto de lei, a gente quer agradecer aqui a participação de todos os vereadores, que quando foi feita a primeira sessão especial, votaram unânime pela tramitação desse projeto. E então ele foi arquivado em 2011, em 2013 foi desarquivado aí pelo vereador Domingos, o vereador Rodrigo e os outros vereadores demais, e passou a tramitar e foi para o executivo. E na minha entrada nessa casa em maio de 2014, a gente também começou a batalhar e muito por esse projeto, que a gente deu entrada em 2011. Então, tivemos a graça de ser aprovado em dezembro de 2014 e sancionado pelo prefeito. Agora virou lei. Ele virou lei, mas não vai fazer a diferença na vida de ninguém se nós não tirar ele do papel e colocar em prática. Então, o objetivo dessa sessão especial hoje é dar o início à fase de implantação desse projeto. Então, a gente vem hoje aqui ter o conhecimento da área técnica, né, que vai se tratar de a formação do conselho primeiro, depois da formação desse conselho, que precisa ter o edital, né, do executivo, convocando a eleição e a efetivação desse conselho. E depois vem o comitê certificador, de inspeção e certificação dos produtos. Então, quem é da área vai ter a oportunidade, que está nessa mesa, de estar explicando o que é inspeção, o que é certificação dos produtos. Então, projeto de lei 4075 institui no município de Lages a política municipal de fomento à economia solidária, Conselho Municipal de Economia Solidária, Fundo Municipal de Economia Solidária e Agricultura Familiar e da outras providências. Então, artigo 1º, fica constituída a política municipal de fomento à economia solidária no município de Lages, a qual terá como diretriz fundamental a promoção da economia solidária e desenvolvimento de grupos, organizados autogestionários de atividades econômicas, rurais e urbanas, visando a integração no mercado e autossustentabilidade de suas atividades. Esse eu só vou dar uma síntese do o artigo 1º e o artigo 5º. Compete ao Poder Executivo Municipal propiciar aos empreendimentos de economia solidária as condições e equipamentos básicos para o fomento de sua política e formação de empreendimentos. Parágrafo único. Dentre as condições mencionadas no capítulo deste artigo, deverá o poder público implementar, primordialmente, primeiro, apoio financeiro e fomento à constituição de patrimônio na forma da lei. Segundo, incentivar e viabilizar linhas de créditos especiais com taxas de juros e garantias diferenciadas, adequadas à realidade dos trabalhadores de economia solidária. Terceiro, realizar convênios com órgãos públicos nas 3 esferas de governo. Fornecer suporte técnico e financeiro para recuperação e reativação de empresas por trabalhadores em regime de autogestão. Fornecer suporte jurídico e institucional para a constituição e registro de empreendimentos de economia solidária. Apoiar a realização de eventos de economia solidária. Apoiar permanentemente a comercialização, viabilizar a participação em licitações públicas. Dar acesso, espaços físicos e bens públicos. Permitir a utilização de equipamentos e maquinários de propriedade do município e suas empresas, controladas para a produção industrial artesanal conforme sua deliberação e disposição.
prover assessoria técnica necessária à organização, produção, comercialização dos produtos, serviços, assim como elaboração de projetos de trabalho. Pode dar continuidade, senhor vereador. Então, instituir registro gratuito de organização e empresas solidárias na competência do município. Disponibilizar fundos para pesquisas e identificação de cadeias produtivas solidárias. Apoiar a incubação de empreendimentos de economia solidária. Criar centros públicos de economia solidária. A utilização de espaços, equipamentos, maquinários públicos prevista no artigo anterior. Encontra-se sujeita a regras de uso privativos, previstas nos termos da permissão de uso, que conterá obrigações dos permissionários. Parágrafo único. As permissões, concessões de uso devem assegurar a sua duração pelo prazo de uso necessário e adequado ao projeto de empreendimento que será verificado a cada caso concreto. Para que o empreendimento possa ser concretizado como integrante de política pública de economia solidária, será necessário atender à configuração dos seguintes requisitos. Só para concluir, o artigo 11, são considerados agentes executores de política municipal de fomento à economia solidária. O município, por meio de seus órgãos e entidades, as universidades, faculdades, centro de formação de profissionais de educação e instituições de pesquisa. Organizações não governamentais, ONGs, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e organizações sociais, OS, desde que comprovem com documentação hábil e com autorizações ministeriais para seu funcionamento. E aqui no artigo 19, fica instituído o selo de economia solidária para a identificação pelos consumidores de caráter solidário ecológico de insumos da produção, industrialização de transporte e da comercialização de produtos. Então, porque eu falei aqui que cria a inspeção e a certificação dos produtos. E também, no artigo 12, fica criado o Conselho Municipal de Economia Solidária, de caráter deliberativo, consultivo, composto por 15 entidades, 5 do governo municipal, 5 de empreendimentos de economia solidária e 5 de entidades de apoio ao fomento abaixo especificados. Então, a gente aqui, a partir desse momento, essa é a minha fala, então a gente diz que essa lei é bastante importante, significa muito para a economia solidária, daquelas pessoas que produzem, tanto no campo quanto na cidade, desde um artesanato até o seu pão, bolacha, enfim, pessoas que produzem imóveis de várias formas, e pessoas que produzem hortaliça e tudo mais, e muitas vezes não conseguem colocar no mercado essa produção por conta de que não tinha uma lei que buscasse a fazer com que viabilizasse as condições técnicas para que esse produto fosse inspecionado e certificado. Então, a lei está aqui. Agora, são os passos seguintes que a gente vai tratar desse assunto. Então, cada componente dessa mesa vai estar explanando de acordo com o seu entendimento, né? E os técnicos vão também estar aqui colocando para a gente de que forma poderá ser feita essa inspeção e também a certificação. Então, obrigado. Obrigado, vereador Enio. Quero convidar também para fazer parte da mesa o senhor Marco Antônio da Silva Oliveira, aqui representando o Cine. Eu vou pedir para o Enio vir presidir.
Eu convido o vereador Enio, proponente dessa matéria, proponente dessa sessão, para que presida a sessão e coordene os trabalhos naquela praxe de democratizar os trabalhos dessa casa. Faz favor. Pela primeira vez, estamos sentando aí na mesa da presidência, né, para coordenar essa sessão especial. Então, obrigado pela confiança, presidente da casa. Cada componente da mesa, cada autoridade poderá se pronunciar por 5 minutos. Então, com a palavra, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Batalha Chiodelli. Boa noite. Gostaria de saudar ao Enio pela proposição dessa matéria e também, saudando ele, gostaria de saudar todos os vereadores presentes, saudar todos os componentes da mesa que já foram nominados pelo protocolo, e em especial ao Adrian e ao Paulo, gerentes da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Lages, meus colegas de trabalho. Assumi a responsabilidade de ser secretário de Desenvolvimento Regional há poucos dias. E nesse período de adaptação e conhecimento dos trabalhos que vêm sendo realizados e os futuros, fico muito feliz em receber uma visita do Enio na nossa secretaria, falando sobre esse projeto. O projeto que trata da economia solidária é de suma importância para o desenvolvimento. Nós entendemos que o desenvolvimento econômico ele não trata apenas de incentivos e doações a empresas. Nós precisamos estar atrelados, ser um elo de comunicação e articulação com todas as secretarias e a administração pública. Vindo de encontro a esse projeto, parabenizo a casa pela aprovação e posso dizer que estamos muito contentes de ser os responsáveis, os gestores, para que tudo isso aconteça. Entendo ser de suma importância para o município ter critérios, caráteres e até mesmo selo onde a gente possa comprovar a qualidade e o andamento daqueles produtos. E gostaria muito de dizer que esse projeto ele não depende apenas da secretaria, apesar de a gestão dele estar incumbida, a parte do Poder Executivo Municipal está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos precisar ter a grande participação e colaboração de todos os demais secretários e entidades e associações da nossa sociedade. Então, o nosso papel será, de início, criar o conselho, ver o edital, como já falado pelo nosso vereador Enio, e ser a força motriz, o motivador dentro do poder público municipal para que os andamentos e as tratativas definidas em lei sejam cumpridas. Me sinto muito entusiasmado em saber que nós vamos poder dar andamento nesse projeto e digo, Enio, ele está em boas mãos, pois nós temos uma equipe qualificada e competente e que será responsável por dar andamento e trazer um bom desenvolvimento à economia solidária da cidade de Lages. Agradeço a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, agradeço a todos os presentes. Muito obrigado. Agora, obrigado, secretário,
Então, fazendo uso da palavra agora ao secretário de Agricultura, Moisés Savian. Boa noite a todos e todas. Queria saudar inicialmente o vereador Enio, em seu nome saudar todos os vereadores, saudando também o padre Gilmar e a nossa equipe da agricultura, o Furlan, a Ana, que está presente, e gostaria de saudar também todos os presentes. A participação da Secretaria de Agricultura nesse tema diz respeito, né, tanto na composição do Conselho, como também em ser um motivador, um apoiador de todas as ações aí ligadas à agricultura familiar, né? Acho que essa que é a intenção, né, de se colocar também a agricultura familiar, né? O vereador Domingos teve a participação aí também na retomada do projeto, né, e conversávamos sobre a importância de dar visibilidade para a agricultura familiar, né? Hoje em Lages nós temos 500 declarações de aptidão à agricultura familiar ativa, então nós temos 500 empreendimentos familiares, né? E para a pessoa ter acesso a esse documento, que é o nosso colega Humberto, que está aqui compondo a mesa, das pessoas que valida essa declaração, ele precisa ter um núcleo de gestão e trabalho e a família, né? Então são empresas, pequenas empresas familiares em que trabalham-se também os filhos, a família, que estabelecem relações de cooperação e também de produção, né? Então, para nós, são empreendimentos da economia solidária e tem um potencial enorme de estar sendo inserido no mercado, né? Porque tem uma riqueza muito grande de produtos, né? Tivemos participando agora da Feira da Economia Solidária, com agricultores que comercializaram bolachas, pães, feijão, hortaliças diversas, né? E ficaram muito felizes com isso. Então, nós temos qualidade do produto, nós temos que criar as condições para que esses empreendimentos possam existir e possam ter acesso ao mercado, né? Então, para que isso seja possível, a gente já está trabalhando no âmbito do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, na articulação de políticas públicas, né? Nós temos a assistência técnica e extensão rural, que os nossos técnicos da Secretaria de Agricultura, em parceria com o EPAGRE, atendem prioritariamente os agricultores familiares, né? Então nós estamos fazendo visitas, assistindo esses produtores, então é o apoio técnico da Secretaria, da Prefeitura, para que eles possam produzir. Nós temos também uma abertura muito boa na comercialização institucional, né? Uma coisa é a feira, é a comercialização para os privados, né? Outra coisa é a própria comercialização no âmbito do poder público. Então nós estamos operando em parceria com a Secretaria de Educação o maior projeto de compra da agricultura familiar desde que o PNAE foi implantado em Lages, né? São quase 600 mil reais de alimentos comprados da agricultura familiar lagiana, 45 famílias sendo beneficiadas, né? Então isso é mercado institucional, é o poder público usando seu poder de compra para produzir transformação, para produzir melhoria da qualidade de vida. E aí outras questões também que estão sendo articuladas e estão em funcionamento, né, que é o nosso sistema municipal de inspeção, né, em parceria com o CISAMA, a colega Lúcia está aqui também para falar um pouco disso, né, que hoje o mercado ele precisa ter a inspeção sanitária, que é diferente do selo, né, que a gente está colocando a certificação de economia, né, solidária. Então nós temos isso também. Essas políticas públicas vão se fortalecer com esse projeto, com o Plano Municipal de Economia Solidária, né? Mas nós precisamos mais que isso, nós precisamos criar espaços de comercialização. Hoje nós temos uma feira que funciona muito bem, lá no Ivo Silveira, né? Uma feira que todo sábado ocorre, os produtores vendem bem, as pessoas procuram e é uma feira já consolidada. Nós temos um espaço muito grande para aproximar produtores e consumidores em Lages, né? Porque nós temos uma população grande e temos outros espaços públicos, né? Então nós queremos ser um fomentador desses espaços de comercialização. E com isso tudo eu acredito que nós vamos estar fortalecendo iniciativas, né? Então a Secretaria da Agricultura, né, se coloca à disposição aí sobre o comando e a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, do secretário Juliano, em estar articulando essas ações, em estar buscando as soluções, né, para a gente poder efetivamente fortalecer a
a economia solidária, fortalecer a agricultura familiar, né, e fazer, como o vereador falou, né, que essa lei tenha vida, né, que essa lei possa efetivamente mudar a realidade e melhorar e gerar o desenvolvimento de toda a população. Obrigado a todos aí pela oportunidade e pelo espaço. Dando seguimento, faz uso da palavra agora João Ferte Neto, diretor do CAVE. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar o vereador Enio, inicialmente pela iniciativa, né, e saudando assim todos os vereadores e membros da mesa e participantes. Queria agradecer, em nome da UDESC, o convite por esta participação e dizer que esse tema ele é muito importante, principalmente porque ele reflete o compromisso que o poder público e a sociedade passa a ter com um setor da economia que tende a sofrer, né, nem sempre ele é valorizado. E dizer que a economia popular ou a economia solidária, e a agricultura familiar, ela existe, sempre existiu e existiria independente dessas políticas, porque ela trata de uma economia de resistência econômica e resistência cultural também. No entanto, né, é importante destacar que, face à assimetria que existe entre os sistemas econômicos, seja o capital financeiro, a industrialização, a estandardização, é notório que é um setor que merece essas políticas específicas para exatamente proteger, defender, ampliar esse setor da economia. Diversos países já desenvolveram isso e o Brasil tem algumas políticas, tanto da agricultura familiar como também da economia solidária, já desenvolvidas há algum tempo, mas que precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas. Antes de falar até sobre o papel da universidade, da UDESC, né, eu acho que também outra reflexão que cabe é dizer que a nossa região aqui, ela sofreu, no passado recente, um processo muito amplo de êxodo rural, né? Nós perdemos muito o que nós tínhamos, seja de agricultura familiar e seja de cultura. E isso também provocou, na região toda, uma situação até de pobreza e índices econômicos não tão satisfatórios, né? E, portanto, iniciativas como essa vêm no sentido de resgatar parcialmente aquilo que já vinha sendo feito, mas que agora passa a ter uma institucionalização. E dizer que a economia solidária e a agricultura familiar, elas digamos, vão contra a corrente, né? Porque o processo de industrialização e de globalização, ele tende tem uma tendência a eliminar ou diminuir esses setores. No entanto, eles resistem. Por outro lado, o próprio processo de globalização, ele permite oportunidades também para a economia solidária e, em especial, também para a agricultura familiar. Nós acompanhamos alguns relatos em congressos e ambientes acadêmicos que é possível ver economia solidária não só a nível local, não só com tipo feiras, né, pequenos artesanatos, mas também uma solidariedade global dentro daquilo que se chama hoje de uma sociedade civil global. E isso facilitado pelos meios de comunicação, por grupos em diferentes países e em rede. Então, muitas vezes nós perdemos oportunidades ou devemos criar oportunidades para que tanto a agricultura familiar como a economia, setores da economia solidária, não só artesanato, mas outras possibilidades, possam ganhar, né, inclusive, mercado fora da região, com produtos característicos, produtos onde o consumidor, do outro lado, um consumidor consciente, solidário, poderá vir apoiar e estabelecer relações com o nosso produtor aqui, familiar, artesanal, e a própria agricultura familiar. Falando em termos assim da universidade, a universidade muitas vezes ela não é bem compreendida, né?
a universidade, ela, de certa forma, ela reflete a sociedade. De certa forma, a universidade, ela reflete a conjuntura e o contexto que a universidade, que a sociedade coloca para ela. Então, se perguntar, a universidade está voltada para a agricultura familiar? O nosso CAV, que trabalha com a agricultura, floresta e meio ambiente, ele está voltado para a agricultura familiar? Nós podemos dizer que, em parte, sim, em parte, não. Porque os setores que dominam a sociedade, que demandam pesquisa e que inclusive, fomentam, existe uma tendência, por exemplo, para a agricultura empresarial, agronegócio. Mas também nós temos essas, não só demandas, como também a preocupação com a agricultura familiar. Mas o que vai depender de como a universidade vai contribuir, seja por essa política, seja em outras políticas ligadas à agricultura familiar e à economia solidária, é a interação maior ou menor dos setores interessados com a universidade. E eu acredito que, à medida que a economia solidária e as organizações e esta política aprovada agora, recentemente, ela poderá instigar mais, poderá demandar mais da universidade e, com certeza, nós, lá do CAV, estaremos propícios para fomentar essa interação maior e auxiliar na implantação dessa política de economia solidária e agricultura familiar do município de Lages. Obrigado. Dando continuidade aí aos depoimentos e também fazendo uso da palavra, senhor Pedro Poroski Júnior, médico veterinário, neste ato representado pelo senhor Jacir Pazito, gerente de vigilância sanitária. Bom, boa noite a todos. Queria inicialmente cumprimentar o vereador Enio, em seu nome, os demais vereadores da casa, os membros já nominados da mesa, e a plateia também que nos assiste aqui presente e em casa. Não para. Vê se você consegue. Bom, nós, da Vigilância Sanitária, temos um papel um pouco diferenciado de todo esse processo. Nós somos parceiros de qualquer iniciativa que venha realmente trazer para a legalidade, para a formalidade, qualquer tipo de empreendimento. Só que nós temos o revés da situação, onde nós somos obrigados a cumprir uma legislação existente. E essa legislação ela vem a nível de federal, estadual e municipal. Dito isso, muitas vezes somos considerados o vilão da história, porque muitas vezes aprendemos uma série de produtos que não estão de acordo com a legislação vigente e somos obrigados a dar um destino, que é a inutilização desses produtos. Fico muito contente com um projeto desse, porque dessa forma, provavelmente vamos trazer para a legalização esse produtor que se encontra muitas vezes marginalizado no campo e não tem um ambiente de trabalho adequado e não tem um espaço de comercialização regular, para que ele realmente tenha uma renda e possa subsistir dentro da sua área de trabalho. Agora, por outro lado também, eu costumo dizer que muitas vezes o que acontece? Nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos uma série de outros órgãos que nos cobram uma postura mais rígida com relação a esse tipo de produto. Eu poderia citar inúmeros casos de acompanhamento de intoxicações alimentares, de doenças veiculadas por alimentos, que muitas vezes são por falta até de conhecimento do próprio produtor e por falta de apoio e incentivo para que ele tenha o acesso e que possa trabalhar da forma adequada. Mas acredito que esse não seja o momento mais adequado para isso. Dizer, então, que em nome do nosso gerente, o Dr. Jacir Pazito, que não pôde comparecer aqui nesse momento, nós estamos à disposição de todo produtor, sempre tivermos as portas abertas, para passar todas as orientações necessárias e esclarecimentos para que realmente ele venha se legalizar e entre para o comércio formal. Agora, por outro lado, nós temos essa incumbência constitucional de realmente desenvolver um trabalho de fiscalização.
Essa é a nossa função enquanto órgão, né? Realmente, nós não somos um órgão consultivo, nós somos um órgão de fiscalização. Enquanto órgão de fiscalização, temos que cumprir o nosso papel, sob pena de omissão, né? Então, reitero que nós somos parceiros, estamos à disposição, né? Temos técnicos capacitados para prestar qualquer tipo de esclarecimento e orientação dentro da nossa área de atuação, que é importante, né? Tem uma outra colega que vai falar especificamente da questão da inspeção de produtos de origem animal, e deixando bem claro, vigilância sanitária em produtos de origem animal fiscaliza o comércio, o varejo, não fiscaliza a produção, né? Então, nós temos aqui o secretário da Agricultura, que fez o seu pronunciamento, o secretário de Desenvolvimento, que fez o seu pronunciamento, né? E a gente realmente espera que esses órgãos sejam todos integrados para que a gente possa tentar resolver esse problema, que não é de agora, vem de muito tempo, e precisa ser, de uma hora a outra, efetivamente resolvido, e colocando esse trabalhador rural, né, tão marginalizado, como eu já disse, no mercado formal, para que ele possa subsistir dentro da sua atividade, na sua propriedade. Muito obrigado. Obrigado. Então, dando continuidade, vai fazer uso da palavra o senhor Humberto Silveira de Souza, extensionista rural da EPAGRE. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Enio e demais vereadores e o público. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar Obrigado. Bom, boa noite a todos. Então, gostaria de cumprimentar o vereador Enio, demais vereadores e o pessoal que nos assiste. E agradecer também o convite que foi feito à EPAGRE, né, nesse tema tão importante que a gente considera, já que a EPAGRE é uma empresa que trabalha com conhecimento para a produção de alimentos. Nós temos a parte da pesquisa e da extensão rural, né? São as áreas que a EPAGRE desenvolve em toda Santa Catarina. Diante desse tema, a gente tem alguns desafios, né? Alguns dados que nos preocupam bastante, porque até 2050 existe uma demanda por alimentos, né? Em relação ao ano 2000, para um aumento de 60% na produção de alimentos, né? E na produção pecuária, vai exigir um aumento de 70%. Então, existe realmente uma necessidade muito grande nessa área de produção de alimentos, né? Então, o que nós teríamos que fazer, né? Realmente uma pergunta, né? A FAO também cita que em 2014, até 2014, existem, né, em torno de 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome ou não têm uma alimentação suficiente, né? Outra preocupação é a questão do esgotamento dos solos, da terra, né? Essa é uma preocupação muito grande nesse sentido, né, em função da agricultura bastante intensiva. E as mudanças climáticas também, que nós estamos assistindo, né, é uma grande preocupação também, principalmente em relação à agricultura, que depende muito do clima, né? Nesse contexto, então, a gente cita a importância da agricultura familiar, que eu acho que pelo menos é o público que nós damos prioridade dentro da EPAGRE, né? Então, como trabalhar esse público com políticas adequadas, né? Então, a EPAGRE estuda muito isso e tenta trabalhar. Existem alguns indicadores aqui em Santa Catarina, na região, em Lages, né, que eu vou trazer para vocês. A população
de 2000 relativo a 2010, em Santa Catarina, aumentou 16,7%. Né? A nossa região ela diminuiu 0,4% e em Laje 0,6%. Agora, a preocupação mesmo seria a população rural. Né? De 2000 para 2010, né, em Santa Catarina, diminuiu 12%. Né? E na nossa região, 14,5%. E em Lajes, 32%. Então, a gente está vendo que o pessoal está saindo do interior, né? Talvez por alguns fatores que não estão conseguindo se manter, e o que a gente vê principalmente é a questão da renda. Existem alguns indicadores também, a questão de estabelecimentos rurais, né? Fazendo um comparativo das propriedades em relação à agricultura familiar. E em Santa Catarina, a gente vê que 87% das propriedades são da agricultura familiar. Então, vocês veem que o nosso estado tem uma característica com uma identidade bastante grande com a agricultura familiar. Na nossa região, a região aqui serrana, que a gente considera, 74,6% são da agricultura familiar. Né? E Lajes, como tem um pouquinho de propriedade maior, 52,9%. Como o secretário falou, nós trabalhamos prioritariamente com os agricultores familiares. E esses agricultores, eles nos procuram para que a gente possa fornecer o que a gente chama de declaração de aptidão ao PRONAF. Aí ele vai ter acesso às políticas públicas do governo federal e do governo estadual. Outro indicativo é a questão da agricultura aqui na nossa região, principalmente a agricultura mais industrial, que ela está crescendo bastante. Nós temos um dos maiores aumentos no estado aqui da agricultura, 31% aqui na nossa região, em relação a milho, feijão e soja. Né? Bom, a EPAGRE ela tem uma preocupação bastante grande com essa questão da inclusão social. Né? E ela tem, no ano que passou, ela prestou 340 mil assistência técnica, visita de técnicos a produtores, é o técnico que visita a propriedade. Né? São pescadores, são principalmente familiares. Né? E tem algumas ações dirigidas prioritariamente para jovens e mulheres. A EPAGRE começou a trabalhar forte nesse sentido. Né? Assim, procurando tornar essas pessoas empreendedores, que elas consigam desenvolver os seus negócios. Né? A questão da economia solidária, o tema que foi proposto aqui, né? A gente vê assim a gente vê numa forma, trazendo aqui para Lajes, né, que é uma região que a gente não tem muitas organizações, não é como o Oeste, que tem várias cooperativas, eles têm uma estrutura muito boa. E aqui em Lajes, ao contrário, o nosso produtor não tem essas organizações. Né? Então, é importante que ele se associe, que ele se junte. Nós temos uma entidade aqui em Lajes que é muito forte, que é a ACRO, né? Ela precisa ser fortalecida, a ACRO, né? Precisa ter o apoio. E esse trabalho da economia solidária, ele é muito semelhante a um trabalho que o governo do Estado trouxe há 4 anos atrás e implantou em Santa Catarina, que é o Microbacias 3, nós chamamos também de SC Rural. Né? O SC Rural, ele está aportando recursos na ordem de 189 milhões de dólares para desenvolver projetos nessa área da agricultura. Né? E aqui em Lajes nós temos um projeto de 600 mil reais, sendo que 50% é subsidiado pelo governo do Estado e com a contrapartida do produtor. Ele vai ser desenvolvido na área leiteira, na região de Índios aqui, onde a EPAGRE deve desenvolver esse projeto. Mais um minutinho. Bom,
Só para finalizar, então, essa questão da agricultura familiar, do tema proposto aqui para a economia solidária, né, a gente acompanha muitos produtores, né. No mês de janeiro, chegou um produtor ali no escritório, ele tinha 4.000 pés de alface, né, que ele vinha tentando vender. Passou de supermercado em supermercado, né, e não foi aceito, o produto dele não foi aceito, perdeu os 4.000 pés de alface, se desestimulou, né, é uma família, inclusive, que tem um jovem que fez técnico agrícola e estava nessa vontade realmente de tocar. Então, por isso que a gente vê a importância, a proposta desse projeto, né, que a gente possa realmente organizar esses produtores e para finalizar, uma das propostas da EPAGRE é se trabalhar com o SC Rural, né, que é um programa que tem recursos. Mais 2 minutos, tá? Não, 1 minuto. O tempo para ele encerrar a fala. Bom, então só para encerrar mesmo, a proposta da EPAGRE, né, já que existem esses recursos do governo do Estado, onde ele subsidia projetos estruturantes, por exemplo, a gente poderia aproveitar o pessoal da merenda escolar, que fornece produtos para a merenda escolar. Existe um grupo já como citou o Moisés, de 45 pessoas, e aportar esses recursos para organizar esse pessoal. Talvez ele tenha a questão principalmente de logística, né, de entrega de produtos e tudo. Então, a nossa proposta é que a gente possa implementar também esse projeto, começando com os agricultores da merenda escolar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Humberto. Dando seguimento, vamos ouvir a palavra do senhor Carlos Peron, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero parabenizar a mesa, na pessoa do nosso vereador Enio Quintino Ribeiro, popular Enio do Vime, a todos os vereadores, as autoridades presentes aqui, e eu, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que congrega os agricultores familiares, arrendatário, parceiro, meieiro e assalariados rurais do município de Lages, quero dizer que é importante essa questão da criação da economia solidária, principalmente para a agricultura familiar e para aqueles que há muito tempo abandonaram o meio rural e vieram parar aqui na cidade e que viveram muitos anos e que estão vivendo ainda com dificuldade na questão de produzir o artesanato na nossa região serrana e que estão encontrando dificuldade para comercializar esse produto. E nós aqui na região serrana temos, especialmente na questão das mulheres, aí uma situação muito importante, que elas trabalham muito com a questão de trabalhar com bolacha, com produtos da nossa região. E nós já se destacamos muito aqui na região com o queijo serrano aí, que infelizmente ao longo dos anos a lei tirou fora essa produção que era muito importante, que vivia muita gente no meio rural produzindo o queijo serrano e que, em função das dificuldades, principalmente da questão da legislação, acabaram tirando fora e esse pessoal não estão mais morando no meio rural. Talvez isso se justifique, isso e muito mais, o nosso agrônomo Humberto, porque muitas famílias saíram do meio rural e vieram para a cidade, principalmente que você destacou aí a questão que a nossa região serrana tem muito poucas associações, cooperativas e outras entidades que apoiam a agricultura familiar. Isso é verdade, mas já existiu muito nos anos 70. Eu estou no movimento sindical há 45 anos e já presenciei muitas cooperativas de eletrificação rural, cooperativas pequenos e médios comerciantes, cooperativas do artesanato, cooperativas de funcionários públicos, cooperativas
várias aí, Associação Lagiana de Apicultura e tantas outras que tiveram seu destino, tiveram muito trabalho, ajudaram muitos agricultores e que, por questões administrativas, por questões de desvio do recurso, essas cooperativas e associação acabaram terminando. E isso fez com que o nosso agricultor, o nosso caboclo serrano, acabou não acreditando muito nessas entidades, nesses órgãos, porque eles tiveram que pagar caro por aquilo que foi desviado, que era eles que ajudaram a construir, como o nosso Figoplan aqui antigamente, que os nossos avós, os nossos pais venderam vários animais para poder se associar nessas entidades, a própria Lactoplasa também, que existiu por vários anos e acabou sendo terminada em função de vários motivos, mas principalmente da questão do desvio. Então, esse é um dos motivos que a nossa região serrana não existe quase entidades cooperativistas, porque nós presenciamos e ajudemos aí a fechar várias cooperativas em função do pouco ajuda que teve do governo e principalmente do desvio do dinheiro, e tiveram que pagar essas contas que não foi eles que fizeram. E isso realmente faz com que o nosso agricultor familiar tenha um pouco de receio de participar dessas entidades, Humberto. Esse é um dos fatores. E a gente é bastante crítico nessa questão aí de fazer com que o agricultor realmente possa sobreviver no meio rural. Agora aqui na nossa região serrana, nós tivemos vários fatores, e um deles que expulsou milhares de famílias do meio rural foi a questão da política errada dos governos estadual e municipal e da pesquisa, que incentivaram a plantação de pinos e eucalipto em grande quantidade, expulsando milhares de famílias que moravam no meio rural, sobreviviam e vieram ter que morar na cidade, ou tiveram que ir para outras regiões de Santa Catarina, e isso é uma das políticas erradas que os governos adotam e acabam botando o agricultor, muitas vezes, fora do seu habitat, da sua região. E isso realmente é uma coisa que a gente tem condenado muito, e nós vimos que aqui mesmo, na nossa região, em Lages mesmo, a nossa Secretaria da Agricultura e a própria Acro, que foi citada aí, que é uma grande entidade, como o Humberto falou, é uma entidade que realmente tem que fazer alguma coisa a mais para o nosso agricultor. Agora, está sendo desviado a finalidade, elas está sendo usada para outras atividades que não desenvolvimento e fazer com que o agricultor melhore a sua renda e se equipe melhor. Então, temos que fazer um trabalho realmente, Enio, com essa questão da agricultura familiar, a agricultura solidária, fazer com que o nosso agricultor que veio aqui para a cidade e que está trabalhando na questão principalmente do artesanato, ele volte a produzir, volte a sobreviver com sua família para poder trabalhar. E nós temos que mudar a mentalidade do sistema cooperativista aqui na nossa região serrana. Não vamos culpar o agricultor porque ele é arredio, ele não participa das entidades, ele não participa porque ele já foi, em outros tempos, logrado, foi enganado, e ele não acredita nessas entidades por causa disso. Lá no oeste catarinense, é claro que tem grandes indústrias aí que fazem parceria com o agricultor, e a questão do leite, a questão de suínos, aves e outros produtos estão indo muito bem. Aqui falta também muito apoio na pesquisa, e isso nós vamos também procurar cobrar do novo gerente da EPAGRE, que recentemente assumiu a direção da EPAGRE, para fazer com que a entidade volte a ter aquela função que a antiga Caresc fazia muito bem aqui na nossa região serrana. E nós, como dirigente do sindicato, queremos dizer que nós somos parceiros, sim, mas somos principalmente críticos e vamos cobrar das autoridades para que o agricultor tenha o apoio necessário. Morar no meio rural, na nossa região aqui, é muito difícil, o clima não ajuda, as estradas não ajudam, é uma área bastante dobrada, e faz com que o agricultor realmente, a eletrificação rural é muito precária, as estradas muito ruins, então tudo isso faz com que ele abandone o meio rural e venha para a cidade.
ele também quer ter o conforto e precisa ter conforto para sua família. Ele não pode morar no meio rural lá, debaixo de uma meia água, de uma casa ruim, e nós temos também fazendo o trabalho para fazer esse programa Minha Casa Minha Vida, fazer com que o agricultor more com dignidade com sua família no meio rural. Nós temos encontrando muita dificuldade de transportar a mercadoria, o produto, para poder fazer a casa, porque muitas vezes o acesso que dá nessas propriedades não existe uma estrada boa para poder chegar essa mercadoria lá. Então, todos esses problemas que a gente está citando aqui, Enio, é um sinal que nós vamos ter que se unir muito para poder, esse Conselho Municipal, e principalmente o fundo que deve ser criado para poder fazer com que funcione essa política agrícola aí da agricultura familiar, realmente venha ajudar o agricultor que está marginalizado, está fora da produção agrícola, não está conseguindo sobreviver. E nós precisamos realmente com que os órgãos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, faça melhor as coisas, principalmente na questão da produção de alimento, que a nossa região serrana está realmente produzindo muito pouco para nossas famílias, para a nossa população da cidade. Nós estamos entrando agora na questão de produzir bastante soja para exportação, e isso a gente tem uma preocupação que daqui a pouco pode ocasionar o mesmo problema que está acontecendo com o Pinos, que foi produzido em excesso, não tem mercado, e está lá essas propriedades, está lá esses terrenos plantados, e ele não tem renda para poder sobreviver. Então nós temos que fazer com que a agricultura familiar, com que a produção agrícola, que a nossa região serrana venha a dar um passo à frente, mas para isso nós precisamos de bastante apoio, seja da prefeitura, seja da EPAGRE, seja da própria assistência técnica, e também da nossa Universidade Federal, aí nosso CAV, que tem que nos ajudar, o agricultor, para poder ele melhorar a sua produção, ele ter assistência técnica, ele ter uma política agrícola, ele ter financiamento e ter armazenagem, que é um dos grandes problemas que nós não temos aqui. Se faz bastante silo para guardar o soja, mas na questão da produção de grãos, feijão, que foi um grande produtor de feijão na nossa região e hoje não é mais. Por quê? Porque não está tendo apoio por parte dos governos. Só para finalizar, então, dizer que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está à disposição da Câmara de Vereadores, dos senhores vereadores, mas que nós vamos ficar atentos para que esse fundo municipal tenha dinheiro, tenha recurso e possa realmente não ser mais um órgão criado, mas que ele venha realmente ajudar e financiar e melhorar a nossa agricultura familiar aqui do município de Lages. Então, a todos, meu muito obrigado. Obrigado. Então, agora, dando sequência, Marco Antônio da Silva Oliveira, representante do Cine, o STIC. Boa noite a todos, boa noite ao vereador Enio. Cumprimentando o vereador Enio aqui, cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora, cumprimentar aqui todos os membros aqui desta mesa, as autoridades aqui presentes, e dizer que eu vim aqui para representar a instituição Cine, que a gente é lá, digamos que um animador do processo dentro do Cine. O Cine não é uma secretaria, ele é um programa de governo, ele trabalha junto, em parceria com o governo federal, mas dentro da instituição Secretaria de Estado do Trabalho e Habitação, junto, da Assistência Social, Trabalho e Habitação. É um órgão, então, que trabalha vinculado junto a essa secretaria, a gente encaminha projetos, faz projetos, encaminha junto à secretaria, onde a própria secretaria tem os técnicos e encaminha a Brasília. Em meados, mais ou menos, de 2012, a gente ainda trabalhava na Secretaria Regional, trabalhava na Gerência da Assistência Social, a gente encaminhou um projeto para a secretaria, para a sede da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em Florianópolis, onde os técnicos analisaram o nosso projeto, e analisando o nosso projeto, que era um projeto somente regional, para a nossa região. E eles analisaram e estadualizaram o projeto, fizeram para nível do Estado, para o Estado todo. Esse projeto
de 2012, foi para Brasília, retornou esse projeto, que através dos processos burocráticos, todo mundo sabe, demora um pouco. Esse projeto retornou ano passado, onde a gente conseguiu, esse projeto para nível de Estado, venha para Lages, a gente conseguiu fazer alguns grupos de mulheres, né, em diversos bairros, não só dentro de Lages, mas também em municípios vizinhos, Painel, Bocaina, aqui em Rio Rufino, montou alguns grupos de mulheres com de 15 a 20 mulheres, até 25 mulheres, onde essas mulheres são não artesãs profissionais, mas aquelas pequenas artesãs que têm suas famílias, trabalham em suas famílias, e naqueles horários que elas dispõem, principalmente no horário da tarde, elas se reúnem uma vez por semana para fazer algum artesanato. Elas se reúnem em algumas garagens, se reúnem num salão de igreja, se reúnem em vários locais. A gente trouxe esse recurso, conseguiu comprar algum material para elas no final do ano. Para nós foi assim um início para ver como é que ia sair o projeto. Foi muito vantajoso o projeto, foi um projeto excelente, porque saiu excelentes produtos. E o mais importante, esses produtos que essas mulheres fizeram, era para fazer mais assim para consumo familiar. E elas conseguiram expandir mais, elas conseguiram vender esses produtos que elas confeccionaram ali, venderam para as pessoas, para os parentes em casa, porque a gente não tinha o local para vender. Mas nós, dando seguimento ao projeto, a gente conseguiu espaço físico em Lages, aqui, e aonde também conseguimos recursos. Já fizemos o projeto já está pronto. Só que foi no final do ano, então, com a troca do governo, a gente está aguardando agora, porque os gestores que estavam no momento saíram, agora está para, não sei se continuam os gestores, vamos trocar de gestores, para vir o recurso para nós fazer a reforma do imóvel, fazer uma loja, onde essas pessoas vão poder vender seus artesanatos, ou deixar o excedente do seu artesanato, aqueles que elas não venderam, deixar lá nesse local. A gente também está com outro projeto do Cine, que é para fazer o Cine novo. A gente vai usar aquele espaço da Casan, o projeto é de 536 mil metros, vai ser o maior Cine do Estado. Aquele antigo espaço da Casan, onde era a Associação dos Servidores da Casan. Será um grande projeto, o projeto já está pronto. Hoje saiu o alvará do engenheiro, do arquiteto na prefeitura, já me ligaram, amanhã eu tenho que ir lá protocolar na prefeitura todo o projeto. No bombeiro já está protocolado. Em seguida, esse projeto, a prefeitura liberando, já sai para a licitação, será a licitação para a construção do imóvel, então, junto à Casan. Também quero dizer, vereador Enio, que quando assumi o Cine, foi em meados de outubro de 2013, o Cine não tinha um Conselho Municipal de Trabalho e Emprego. A gente chegando lá, conversamos com o prefeito na época, instituímos, o prefeito fez através do decreto, e montamos o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Através desse Conselho Municipal, que hoje funciona muito bem, é quem me dá o maior apoio ao Conselho. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu reúno o Conselho me ajuda totalmente. Então, a importância de um Conselho é muito forte. O Conselho hoje ele é paritário, é tripartite, mas Conselho de Trabalho, Emprego e Renda. São pessoas do setor público, do setor privado e das entidades. Então, quero dizer para você, vereador Enio, que você vai ter muito êxito através do Conselho. Muito obrigado. Eles são a base e o que faz com que a política funcione, saia do papel e venha fazer a diferença, porque é quem aprova, né, os projetos que vão ser, que vem a demanda, né, para estar dando encaminhamento no desenvolvimento dessa política. Então, agora, queremos ouvir a palavra da senhora Lúcia Padilha Arruda, coordenadora de projetos do CISAMA. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o vereador Enio Quintino Ribeiro e cumprimentando ele, todos os membros da mesa, os vereadores aqui presentes e convidados. Atendendo ao pedido do vereador, a gente veio aqui para explicar, para passar a informação para vocês do que compõe hoje o serviço de inspeção de alimentos propriamente dito, alimentos de origem animal e vegetal.
A AMURES, dentro da AMURES, a Associação de Municípios da Região Serrana, foi criado em 2010, então, um consórcio intermunicipal Serra Catarinense, o CISAMA, que, na época da criação, era composto de 4 programas de atuação. Hoje, já está em 8 programas de atuação. Um dos programas que a gente trabalha é com de sanidade animal, especificamente o Serviço de Inspeção Municipal. Esse Serviço de Inspeção Municipal, só para esclarecer, ele é um serviço criado essencialmente para a área de alimentação de origem animal e vegetal. A princípio, só animal, né? Ficou uma coisa muito restrita, porque você não pode comercializar fora do município, já que a legislação diz que é de inspeção municipal. Então, com a criação, em 2010, do SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal, dentro do Ministério da Agricultura, esse trabalho nosso com a inspeção municipal, no momento que o produtor tiver todo ele legalizado, é pedido adesão ao SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção, e ele vai poder comercializar em todo o país, mesmo com inspeção municipal. Um diferencial, que é um produto que não pode ser para exportação. Então, hoje, o Ministério da Agricultura, o Serviço de Inspeção Federal, que vocês verem muito nas embalagens de produtos, está atuando numa linha mais para produto destinado à exportação, que justamente foi fragmentado em 2, que é para poder atender melhor as outras agroindústrias, que no passado, pelo tamanho dela, tinha uma certa dificuldade do Serviço de Inspeção Federal de atender. No criar esse sistema de inspeção municipal, nós atendemos os 18 municípios da AMURES, mas precisava estruturar esse serviço, dar condições de trabalho. E, para isso, então, através de um projeto aprovado no MDA, hoje nós temos os 18 escritórios em todos os municípios, devidamente equipados, inclusive com veículo para trabalho. Sem nenhum tipo de ônus para a prefeitura, é o material do CISAMA que foi cedido a trabalho. Eu sou veterinária e nossa equipe compõe-se de mais um engenheiro agrônomo, uma engenheira ambiental. Temos um escritório que funciona dentro da AMURES, já que o CISAMA é uma instituição que faz parte da AMURES. E esse trabalho, vereador Enio, atendendo ao seu convite para vir até aqui, essa economia solidária, o que acontece é que, para você ter uma certificação, você tem que ter uma qualidade de produto, tem que ter um aspecto higiênico-sanitário em condições, porque hoje se gasta muito, mas muito mesmo, na área da saúde, com doenças provocadas através da má alimentação. Um dos casos mais comuns de se ouvir falar trata-se da neurocistocircose, que até um tempo atrás se tratava muito como sendo epilepsia, uma doença que basicamente consome ainda hoje muito dinheiro por parte do Ministério em remédios, quando você pode fazer uma prevenção através da alimentação. Então, o nosso trabalho, apesar de às vezes ser um pouco questionado, porque cria uma certa exigência, mas são exigências no sentido higiênico-sanitário, visando a qualidade dos alimentos. O meu colega da Vigilância Sanitária, a gente é parceiro em serviço, porque o nosso trabalho ele consiste desde a matéria-prima inicial, e eu chamo matéria-prima, o leite seria o animal que vai produzir esse leite, mas desde a qualidade, como esse animal é tratado, como vem a pastagem, a alimentação, o manejo, a ordenha, depois esse alimento processado, e uma vez ele processado, inspecionado, ele é liberado para comércio, e aí entra a atuação da vigilância sanitária com a parte da fiscalização, porque hoje você vê muita coisa errada em partilheiras, muito mau acondicionamento de alimentos, muito produto vencido e sendo vendido, trocando às vezes de embalagem para poder mesclar camuflar essa data de validade. E então essa parceria que a gente hoje trabalha com a vigilância sanitária é única e exclusivamente visando a qualidade de alimentos. E, às vezes, a gente é um pouco questionado em cima disso. Mas nós estamos à disposição ali na AMURES, do CISAMA, para mais esclarecimento, para quem possa interessar, e dizer que o nosso trabalho, apesar de novo, a gente atende hoje os 18 municípios direto, graças a Deus, com muito êxito, e estamos à disposição desse trabalho do vereador. Só gostaria de fazer uma perguntinha a respeito do certificado. Como é que é feito essa certificação e quem emite o certificado
Seria essa a minha pergunta. A respeito da certificação, eu diria que o serviço de inspeção ele é um antecedente para a certificação. Hoje não se certifica se você não tiver todo um acompanhamento com inspeção. Ele passa pelo um controle de qualidade e, após esse controle de qualidade, ele é liberado para comércio e hoje nós temos muito produto na nossa região ainda, culturalmente da nossa região, que estão procurando fazer certificação. Um exemplo clássico é o queijo artesanal aqui da região serrana, que está em processo de implantação da certificação. Eu estou falando da área da alimentação, mas a gente sabe que tem outros tipos de produtos, né, que também passam por esse processo de certificação, que já é um outro mecanismo que não passa por nós aí, essa parte da certificação. Então, estamos satisfeitos, né, que até a informação com o secretário da Agricultura, quem faz a certificação e faz o certificado é a Secretaria da Agricultura, vinculada ao CISAMA. Então, é um trabalho em parceria e entendimento. Então, agora, na última fala, o senhor Geraldo Lopes, representando o Fórum de Economia Solidária neste ato. Também representando o senhor Luiz Carlos Pleffer, reitor da Uniplac. Boa noite a todos e todas. Eu quero saudar todos os companheiros e companheiras aqui desta mesa, presidida pelo vereador Enio, que propôs essa sessão especial. Saudar também os demais vereadores aqui presentes e o público que está acompanhando essa sessão, especialmente aquelas pessoas que representam entidades apoiadoras ou empreendimentos, ou mesmo representação do poder público, que estão presentes aqui conosco. Eu tive o privilégio de ouvir a todos e poder agora concluir essas falas. E eu acho muito importante essas sessões de debates, de estudos aqui da Câmara, porque abre espaço para a sociedade participar e discutir os seus problemas e poder contribuir também com as soluções dos mesmos. Eu organizei meu pensamento aqui em 4 pequenos pontos e gostaria de, então, cumprir os 5 minutos que eu tenho. O primeiro ponto é apresentar o nosso Fórum Regional de Economia Solidária, que é uma organização que existe há praticamente 15 anos, desde o ano 2000, este fórum tem sua existência, nem sempre reconhecido ou conhecido pela sociedade civil ou pela sociedade política no nosso município, na região. Ele é constituído por empreendimentos econômicos solidários, por entidades de apoio e representantes do poder público. A atribuição do Fórum Regional de Economia Solidária é fundamentalmente discutir, estudar, articular a política da economia solidária no nosso município e na nossa região. É sabido que a economia solidária, desde 2003, é uma política pública nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está anexa ao Ministério do Trabalho e Emprego. Na sua história, eu não posso deixar de registrar aqui o papel mediador da Caritas Diocesana, e aqui eu vejo que está presente o Padre Gilmar, a Maria, que hoje atua na Caritas, o Eroni, um papel fundamental na manutenção, na vitalização desse fórum. E dizer ainda que as reuniões neste fórum acontecem mensalmente. Hoje nós estamos fazendo a reunião em forma de rodízio, às vezes na Uniplac, outras vezes no IFSC, outras vezes na própria Caritas, para ir democratizando também
o uso do espaço, né, de reunião do fórum. Segundo ponto, a importância da economia solidária para o nosso município e para a nossa região. Primeiro, eu queria destacar que a economia solidária não é um setor da economia, é uma outra economia, é uma outra forma de organizar a vida, com outros princípios, com outros valores, que se contrapõem ao modo de produção capitalista hegemônico na nossa sociedade. Nós precisamos ter esse entendimento. E também que a economia solidária não se restringe ao importante campo da agricultura familiar. A agricultura familiar é uma atividade econômica e social que integra a economia solidária. Eu poderia nomear aqui outras atividades que estão presentes, fazendo a economia solidária na nossa cidade, nosso município e região, como empreendimentos econômicos no setor de móveis sob medida, na área da alimentação, do artesanato, dos catadores, e claro, também da economia solidária, né? Então, nós precisamos ter claro o leque amplo de abrangência da economia solidária, compreendendo-a não como um setor, mas como uma forma de organizar a vida social, econômica, cultural e politicamente, né? E para nós, para o Fórum, qualquer grupo social que se reúne em torno de um empreendimento econômico que gera trabalho... Eu vou pedir mais um minutinho para concluir, vereador Enio. Sim. Que se reúne em torno de um empreendimento econômico gerador de trabalho e emprego, ou de trabalho e renda, pelos princípios da autogestão, da participação, da solidariedade, da distribuição equitativa do resultado do trabalho associado, se caracteriza como um empreendimento econômico solidário. Para ir finalizando, o Fórum tem a avaliação que nós estamos vivendo um momento muito positivo da economia solidária no nosso município e na nossa região, por vários motivos. Pelo Fórum estar se fortalecendo, pela presença do poder público, inclusive agora com a aprovação da Lei Municipal de Economia Solidária aqui por esta casa, pelas entidades de apoio, pela própria Feira de Economia Solidária que aconteceu agora neste último final de semana, sexta e sábado, aqui na nossa praça. E o último ponto, do ponto de vista de encaminhamentos, agora diante da lei, o Fórum aprecia demais todas as manifestações aqui dessa mesa, no sentido de encaminhar a lei. Nós, o Fórum, na próxima sexta-feira, às 14h30, no IFSC, estaremos reunidos, e um dos pontos de pauta é exatamente discutir a representação do Fórum para compor o Conselho Municipal de Economia Solidária, que o secretário Juliano já anunciava aqui também nesta mesa, né? Então, nós estamos muito esperançosos de que este momento é um momento importante para que a economia solidária de nosso município e da nossa região alavanque, né, seja potencializada, produzindo os frutos que todos nós esperamos. Concluindo, nós acreditamos que a economia solidária é a grande estratégia para a erradicação da pobreza, a construção da autonomia e a emancipação de pessoas e de grupos sociais em nossa sociedade. Obrigado. Então, encerrando a fala da mesa, agora vamos passar para a palavra livre. Então, só, antes de mais nada, falando que daqui por diante tem muito trabalho pela frente, né, para que a política de economia solidária ela saia do papel e venha para a prática, né? Então, e muita parceria, muito entendimento. Por quê? Porque esse projeto ele prevê trabalhar em regime associativismo. Isso demanda muita batalha, muita luta, até para que as pessoas comecem a entender que regime é esse, de que forma pode melhorar a sua vida,
em comunidade, em associação e tudo mais. Mas ela é uma forma diferente de fazer. Porque as pessoas podem pensar, eu não vou largar da minha propriedade, eu não vou largar da minha produção para me associar a outros grupos e trabalhar junto. Não é necessário isso. Pode ser associado, pode formar uma cooperativa, cada um individualmente, mas desde que seja associado para vender o seu produto, para ter a sua inspeção, o seu certificado do mesmo produto. Então, entendo que dessa forma pode ser um dos caminhos. Então, primeiro o vereador inscrito, professor Domingos. Até 5 minutos. Gostaria de cumprimentar esta mesa seleta com tantas autoridades institucionais e autoridades que representam de fato o que nós chamamos de um Estado ampliado, poder público, porque a sociedade civil também, nesse conceito, é o poder público, onde nós estamos discutindo a política pública da economia solidária. E cumprimentando o vereador Enio, proponente desta sessão especial, estendo, além da mesa já nominada, as pessoas que estão aqui nesse recinto, colegas vereadores, e cada uma das lideranças que, se fosse nominar e buscar seus currículos, ficaríamos a sessão inteira só nos nossos trabalhos. Nós estamos aqui, neste horário, falando de economia solidária, porque cada um de nós já está envolvido nela, na busca de uma solidariedade na geração de renda, na geração da vida e, principalmente, na construção de uma nova concepção de relação humana, relação que é considerada na política da economia solidária justa, economicamente solidária e justa do ponto de vista social e culturalmente inclusiva de todos eles, todos os agentes e sujeitos que estão nela. Eu gostaria de dizer que a fala da mesa foi muito importante, cada uma das autoridades que aqui se pronunciou, com certeza tem este feeling, essa representação do Estado, de nós aqui implementarmos, vereadores, estou olhando para o vereador Gerson, a economia solidária aqui no município de Lages. A lei foi um ponto de chegada, a lei que regulamenta a política municipal da economia solidária, seguindo os princípios da política nacional que já existe, com o fórum, conselhos, seguindo também a política estadual, que já tem seu fórum, conselho, e agora o fórum regional, que o professor Geraldo coloca, também está solidificado, não totalmente, precisa fazer a sua fortaleza agora com a construção do Conselho Municipal em Lages, mas não dá para trabalhar apenas no município isoladamente, os outros municípios da região precisam estar articulados com esse Conselho de Lages, que é como o município polo. Não dá para discutir, senhores, a economia solidária dizendo, vamos pensar no nosso município apenas. O Conselho Municipal, que nós estamos aqui já discutindo, o prefeito precisa colocar o edital de instalação, mas quem vai fazer a economia solidária não é apenas o governo, é o Estado, considerando que sociedade civil também é Estado, e o papel protagonista, ou seja, o fórum que se reúne e, na sua maioria, de 2/3 da sociedade civil, e o Conselho também tem essa característica de tripartite, 5 empreendimentos, 5 participantes das entidades de apoio e 5 do governo, indicados do governo. Esse Conselho vai ser composto. Agora, todos nós, entidades de apoio, Câmara de Vereadores como uma entidade representativa do povo, que deve ser a entidade de apoio preponderante, porque daqui saiu o projeto de lei,
onde eu tive a felicidade de, juntamente com todos os vereadores, eu apresentar o anteprojeto ao Executivo, e que foi aqui depois de anos, né, o vereador Enio, que Vossa Excelência já antes também já tinha encaminhado, mas agora nós temos um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, a colaboração de cada sujeito aqui dessa cidade, dessa região e desse estado que está envolvido com a economia solidária. Segundo ponto, nós precisamos de capacitar os produtores e incluir os produtores na economia solidária, que muitas vezes são alijados, muitas vezes são excluídos por causa do agronegócio, por causa de um capitalismo selvagem. Meio minuto, pode ser 1 minuto que estão ganhando, só para a gente concluir. E o ponto principal, nós precisamos abrir mercados. E daí aqui a conversa já é tanta nessa Câmara de Vereadores. Mercado público municipal, feiras e processos que hoje nós temos uma feira na Uniplac de agroecologia toda sexta-feira, mas só tem 2 municípios comercializando. Lages nem está comercializando ali. Tem o Cerrito e Bom Retiro. E nós temos já, o secretário coloca uma feira em franca extensão. E as estradas, Peron, nunca tiveram tão boas como agora. Parabéns, secretário. E parabéns a todos vocês que me parece que estamos envolvidos para este início de uma construção. A construção da cidadania e da vida lagiana a partir da economia solidária. Muito obrigado. Segundo o vereador inscrito, vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa. Se o senhor me permite, quero saudar aqui o Humberto, nosso colega de trabalho, que nos honra pela sua dedicação, conhecimento e profissionalismo que desenvolve junto ao homem do campo, representando a IPAGRE. Também gostaria de fazer um cumprimento à senhora, se a mesa me permite, fazer um cumprimento à senhora Lúcia Padilha, coordenadora de projetos do CISAMA, cumprimentando a senhora, já passado o dia, mas cumprimento pelo Dia da Mulher e cumprimentando a senhora, cumprimento as agricultoras que estão aqui, as mulheres que estão aqui, e os que nos assistem. Senhor presidente, escutei atentamente todos os pronunciamentos e, como o vereador professor Domingos falou, cada um dentro, né, cada profissional dentro da sua área tem contribuído já bastante para essa economia solidária. Pesquisei alguns conceitos e o que eu achei o que me convenceu mais, na verdade, sobre economia solidária foi esse. Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no bem próprio. Essa foi a melhor definição que eu achei sobre economia solidária. Eu me coloco à disposição também, né, para contribuir no que puder, e deixo aqui uma pergunta. Em 2003, vereador professor Domingos, pelo Ministério de Desenvolvimento Social, foi criado o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar com o coordenador, que era o Juarez Matos, na época, na Secretaria Regional de Desenvolvimento Regional. O Marco Antônio Stick teve à frente a esse projeto também, contribuiu bastante, e a gente via que a gente conseguia movimentar essa economia, fomentar essa cadeia produtiva da economia na agricultura familiar, principalmente, que é o objetivo. Se eu não me engano, o Stick, amigo e companheiro, pode nos corrigir,
mas na época acredito que foi perto de 1,5 milhão, quase 2 milhões de reais investidos na nossa região, compra de produtos da nossa região. E bem como o professor Geraldo falou, não é só alimento, tem várias outras características, mas enfim, esse é o que sacia a fome das pessoas, e o produtor do meio rural é o que contribui bastante com isso. Pergunto a alguém da mesa se esse programa ainda existe, se na nossa cidade existe, o programa existe, né? Se ele é hoje, quais são os dados desse programa hoje, qual é o investimento que é feito pelo governo federal, estadual, em relação a isso, e quantas famílias a gente tem atingido com esse programa. Que esse eu me lembro que era um recurso certo. Ele produzia, o produtor produzia a bolacha, produzia até carne, era comprada na época, produzia e vendia e recebia o dinheiro imediatamente que emitia a nota. Deixo essa pergunta, se alguém da mesa depois puder responder, fico agradecido. Essa era a minha contribuição e parabenizo novamente o vereador, proponente da matéria, o vereador Enio, o vereador Domingos, né, que trouxeram esse tema que é bastante importante para a nossa região, né, sabendo dos dados, né, Humberto, como você mesmo relatou, os dados do nosso município, que temos aí praticamente 2.700 pelo último censo, se eu não me engano, 2.554, se não me falha a memória, agricultores no meio rural, sendo 1,60% da população do município de Lages que vive no interior, e ainda estamos perdendo. Então, deixo aqui a minha contribuição. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, agora é Márcios Machado. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente em exercício, vereador Enio. Cumprimento também o professor Geraldo. Me permitam, em vossos nomes, cumprimentar todas as autoridades já nominadas à mesa, os vereadores que estão aqui, quórum baixo, mas que querem realmente algo diferente. Em vossos nomes também cumprimento a todos. Padre Gilmar, seja sempre bem-vindo à nossa casa, nosso boi de botas. Agora, né, seja título de cidadão lagiano. E eu fico muito contente de ter participado já dos debates na 16ª legislatura e também ter contribuído para a aprovação dessa lei nessa legislatura. Algo que vem realmente como uma alternativa a esse sistema capitalista que impõe, né, as suas amarras, seus grilhões no povo. Enquanto o objetivo é a exportação, busca-se uma nova alternativa de trabalho interno dessa grande rede. E que não é só a agricultura familiar, professor Geraldo, como muito bem colocado por Vossa Senhoria, mas também outros segmentos, como os guasqueiros, quem trabalha com o couro, que fazem um trabalho belíssimo e magnífico, que levam o nosso produto para os 4 cantos do país, também para exportação. Mas a questão da agricultura familiar, em especial, ela é tão importante para que o homem, Peron, presidente, possa ficar no campo, mas que dê estrutura, dê condições para que a gente possa ter essa logística mais adequada. Haja vista que a criminalidade e a violência já estão no campo, estão chegando no campo, em muitos lugares já estão impregnadas. A gente fez um estudo forte quando eu solicitei câmaras de vigilância na entrada do interior. E eu peço ao secretário de Agricultura que possa levar esse projeto adiante, para que a gente possa monitorar. E assim ter condições de saber quem está ingressando num lugar que traz a ingenuidade como uma marca do carinho, do amor aos animais, ao amor à vida, ao amor à natureza, e que muitas vezes chega o cidadão lá para vender droga, para assaltar, para matar, para destruir, trazendo e personificando o demônio naquelas ações. Então a gente tem que criar alguns mecanismos que a gente possa realmente trazer esse trabalho. E os projetos, eu quero aqui me deixar à disposição
os projetos realizados pela economia solidária e outros projetos importantes, entre em contato, que a gente possa contribuir com emendas, pedindo aos nossos representantes, em nível federal, em nível estadual, para que a gente possa colocar em prática esses projetos, muitas vezes travados, engavetados, procrastinados. Por quê? Porque não tem interesse, porque o modelo do sistema é outro. O modelo é de uma nova colônia através de contratos sociais. Então é isso que se impõe no sistema nosso. Então eu me deixo à disposição, parabéns pela grandeza de cada exposição, esse estado ampliado, como diz o professor Domingos, esse estado ampliado precisa realmente se fazer presente dentro dessa estrutura e nesse debate, dessa construção dialética, que a gente possa fomentar e redefinir algumas questões, alguns conceitos, ora impostos, e que surge, senhor presidente, surge de algo orgânico que pede realmente uma nova transformação. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, agora o vereador Chagas pediu 2 minutos e depois o vereador Marião. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimento toda a mesa excelente. Nós precisamos trabalhar para que fomentar, para que possamos fazer alguma coisa nesse movimento acontecendo. A única coisa que eu já levantei aqui nessa casa, para fomentar, para poder trabalhar, nós precisávamos do mercado público, que ninguém falou do mercado público. Esse mercado público, aonde que a pessoa nós fazia, me lembro quando era criança, quando era jovem, nós fazia a troca tudo no mercado público. Vinha meu pai, vinha a família, para comprar as coisas no mercado e fazia a troca. Meu pai trazia porco, trazia galinha e fazia essa troca, ali no mercado público. Nós vinha de carroça e fazia essa troca de feijão por arroz e ali por diante. Por que esse mercado público está parado até hoje? Nós precisamos trabalhar, peça a mesa completa aqui, que nos ajude a fazer esse mercado trabalhar, fazer funcionar. Sabemos que a Secretaria da Agricultura, hoje em Lages, é que mais está fazendo estrada, fazendo coisa no interior. Porque eu acompanho todo o trabalho onde está sendo feito trabalho. Eu cito agora todos os que estão trabalhando. Houve algum erro do passado? Houve. Mas nós estamos adquirindo a confiança do agricultor. Aquele agricultor que estava lá abandonado, que estava lá no canto, está hoje, mais uns 30 segundos, senhor presidente, está contente com aquele que foi feito, que a estrada está sendo feita, Moisés. Aonde o síndico nosso, Peron, fala, ele tem toda a razão de reclamar. Porque ele não gosta de ver os agricultores sofrendo na estrada. Porque hoje eu vi uma entrevista hoje na televisão, aonde o governo do estado mandou fazer 100 externa, Chique, no estado de Santa Catarina, no oeste. Nenhuma foi terminada. Aí pergunto, aonde que está a fiscalização? Aonde que pode ajudar aquelas pessoas que mais precisam naquela seca que deu agora? Nós temos nossas falhas, temos sim, igual ao mercado público, que foi tirado. Mas tem que pensar que tem outras coisas que não foram feitas por Lages para os agricultores ainda. Obrigado. Obrigado, vereador. O Marião fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha, quero saudar a mesa, saudando a professora Lúcia,
e fazer alguns comentários de tudo que nós escutamos, que foi bastante interessante. Em 1993, quando vereador nessa casa, nós trouxemos o Serviço de Inspeção Municipal, quando o secretário de Agricultura era nosso querido amigo falecido Pedro Figueiredo. Naquela época também nós começamos e discutimos a respeito do queijo serrano. 22 anos e ainda estamos discutindo. E enquanto isso o mundo está indo e nós estamos discutindo o pé direito de construção, estamos discutindo metragem, estamos discutindo coisas inócuas. Berto foi muito didático na sua colocação. Nós burocratizamos o sistema, enquanto isso, nós estamos tendo o êxodo rural, nós estamos tendo todos esses problemas citados. Há 15 anos eu trabalho na Cooperoeste. Há 15 anos atrás, nós tínhamos aqui em Lages uma indústria que foi citada, a Lactoplasa, que era uma super poderosa, e nós, lá com a Cooperoeste, desse tamanhinho assim, a Lactoplasa prestava serviço. A Lactoplasa fechou. A Cooperoeste hoje produz 18 milhões de litros de leite por mês. Sabe por quê, Peron? Porque eles não ficaram se vitimizando, eles foram atrás da solução, brigaram pela solução, buscaram a solução. E é isso que me dói, quando nós ficamos aí falando do queijo serrano, um projeto que está há 22 anos achando, porque nós não podemos colocar o queijo numa tabuinha, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. A asepsia se faz em 1 metro ou 1 milhão de metros. Depende do que nós queremos. Agora, se faz regras, por exemplo, o Serviço de Inspeção Federal, e graças a Deus mudou hoje, com esse novo sistema que nós temos aí, Fértil. Agora, o Serviço de Inspeção Federal número 001 é da Sadia. E aí o que se faziam? Um frigorífico tem que ter tantos metros de pé direito, porque o da Sadia era assim. Foi o primeiro, foi o básico. E passou aquilo lá, tem uma lei que se não tiver aquele pé direito, se tiver 10 centímetros, Gerson, de diferença, não se aceita e não se dá a liberação de um serviço de inspeção. Isso é inadmissível. Nós burocratizamos o sistema. Tem uma outra coisa que me intriga, e eu já peço antecipadamente um pouco mais de tempo, porque estou falando aqui em nome da nossa bancada, que eles pediram que eu representasse, que na casa do Lajano, eu já disse isso algumas vezes aqui, secretário, a casa do Lajano, ou do Serrano, nós somos recebidos na cozinha, a sala do Lajano e do Serrano cheiram a mofo, porque não é lá que nós recebemos as pessoas, nós recebemos na cozinha. Mas é impressionante que esse mesmo Lajano, que recebe as pessoas na cozinha, não consegue ser associativista. Quantas cooperativas nós temos em Lages? Quantas nós temos em Lages? 2. Quantas São Joaquim tem? Quantas Campos Novos tem? Quantos outros lugares tem? O lagiano não consegue ser associativista. É uma coisa impressionante, nós temos que trabalhar muito isso. Eu encontrei em São Miguel do Oeste, na feira estadual foi na feira da melancia, nós tínhamos lajanos lá, da economia solidária lá, expondo e vendendo e trabalhando lá já há alguns anos. Funciona? É claro que funciona, mas temos que nos associar, temos que nos dar as mãos, temos que trabalhar. Temos que parar de falar e vamos fazer. Era a grande briga, secretário, do Pedro Figueiredo. Não estava preocupado, coincidentemente eu era da oposição naquela época,
e o Pedro como secretário, fomos juntos a Florianópolis e fomos atrás do, na época, doutor Renúncio, que não sinto saudade, porque ele era um grande complicador do processo, enfiava lá no fundo da gaveta, e nós trouxemos do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro estado que teve o serviço de inspeção municipal, nós trouxemos para Lages, que foi a primeira cidade no estado de Santa Catarina que teve serviço de inspeção municipal. Por quê? Porque ele não estava preocupado se era situação ou oposição, ele queria, na verdade, era resultado, e é o que nós queremos. Hoje, pelo período da manhã, estive no doutor Décio da Fonseca Ribeiro, prefeito qual eu era oposição e é meu amigo. Sabemos distinguir bem uma coisa e outra. E ele reclamava exatamente isso, comentava comigo, a nossa preocupação, que a nossa casa do povo, a nossa casa dos debates, nós estamos tão preocupados, e eu assumo a minha meia-culpa dentro desse processo, em discutirmos se A ou B, se é de A ou B, estamos esquecendo de trazer soluções e somente levantando problemas. Hoje, professor Domingos, nós estamos aqui falando de soluções. Mas nós temos que parar de falar de soluções e fazer soluções e motivar, e isso vocês fazem muito bem, Humberto. Que é essa coisa da extensão, de trazer. Agora temos que parar de burocratizar. Temos que liberar o queijo serrano, sim. Ele tem que vir porque ele faz parte da nossa economia. Nós estivemos numa grande agroindústria de origem italiana nesse final de semana. As prateleiras, professora Lúcia, são de madeira. Sim, são de madeira. Eu trabalhei com intercâmbio cultural por 8 anos da minha vida, e foi o maior aprendizado que eu tive, onde eu tive uma filha adotiva pelo intercâmbio, que era da Suíça, dos Alpes suíços, e ela trouxe algumas coisas de lá que a gente diz, mas por que aqui não pode? Os melhores queijos do mundo são feitos em cavernas, são feitos com tábuas de madeira, são feitos... mas nós precisamos então ter um gado de boa qualidade? Precisamos. Vamos aí sim entrar com o serviço da Secretaria de Agricultura em fazer com que aquele gado tenha a sua sanidade necessária. Vamos cobrir dentro desse, claro que sim, cobrir dentro desse processo tudo isso. Sou totalmente favorável. Meus parabéns, Enio, pelo trabalho. Meus parabéns à mesa, porque foi muito esclarecedor e todos aqui estavam muito mais preocupados com a causa do que com a entidade. E é por causa que nós devemos brigar. Pois não, Gerson? Obrigado, vereador Mari. Só para contribuir, a Nova Zelândia, outro dia a gente estava comentando com o nosso colega lá, o Vilmar Zardo, Nova Zelândia, os produtores, para você ter uma ideia, a cidade já é projetada ali para os produtores, né? E nas entradas das propriedades, cada um tem uma quitandinha ali. E lá, eles colocam todos os seus produtos de manhã com uma caixinha e o valor de cada um. A pessoa passa, as cidades, né, as pessoas que moram na cidade, passam, compram, botam o dinheiro e toda noite os produtores vão lá, recolhem os produtos e recolhem o dinheiro. Uma questão até cultural, né? É cultural. Não, basicamente cultural. Uma regra básica do que nós estamos discutindo, e essa mesa mostrou isso hoje. Regra básica do cooperativismo. Nenhum é tão bom quanto todos nós juntos. E só vamos crescer. E esse projeto só vai se tornar realidade se nós realmente acreditarmos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Somente todos nós juntos vamos alcançar o objetivo. Meus parabéns mais uma vez pela mesa, pela preocupação de esclarecer e não de complicar. Muito obrigado. Estamos aqui, então, anunciando o falecimento de senhor Alceu Carvalho Almeida, que foi ex-vereador dessa casa, que vai ser, no mesmo instante a gente convida, né, as pessoas que quiserem acompanhar o seu velório, que vai ser velado aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu nesse momento
gostaria de estar fazendo um encaminhamento assim para os dois secretários, já se puderem se pronunciar aqui a respeito do que a gente vai estar pedindo. Primeiro, gostaria de saber do secretário Juliano da possibilidade de encaminhamento aí no edital, se puder estar falando para a gente aqui, dentro de quantos dias mais ou menos o senhor teria condições de estar publicando esse edital para a formação do conselho. Que aí as entidades já vão se preparando e trabalhando no sentido de estar podendo se candidatar a fazer parte do conselho. E ao secretário Moisés, a questão do espaço de venda, que ele é o objetivo maior de importância para as pessoas que produzem, é ter seu espaço, seu local de venda. E aí depois como fazer isso, mas começando com feiras, né? Hoje, já que nós não temos ainda o mercado público funcionando, e isso é uma questão que daqui para frente a gente vai ter que buscar respostas para isso e solução para esse caso. Mas foi feito agora no final de semana a Feira de Economia Solidária ali na Praça do Calçadão, do terminal, e foi muito bem aceita ali. Então, há possibilidade de estarmos programando e fazendo uma agenda de feiras para esse público naquela praça, né? Fazendo um calendário, né? E dali por diante tirando as datas e a possibilidade de fazer isso com o apoio, né, da secretaria. Com a palavra ao secretário Juliano. Muito obrigado pela pergunta. Assim poderei esclarecer melhor. Como disse, nós vamos tratar com prioridade esse projeto. A partir de amanhã já vamos dar todos os encaminhamentos possíveis. Não vou me comprometer com datas aqui, mas eu garanto que a gente vai trabalhar com prioridade, assim como temos outras prioridades dentro da secretaria, mas nesse momento vou dar o encaminhamento possível para que a gente possa agilizar o máximo possível o que está tratado dentro da lei. Vereador, se me permite esclarecer algumas dúvidas também que foram faladas de maneira bastante rápida. Com relação ao questionamento do vereador Gerson sobre o PA, Lages aderiu ao ano passado ao PA, que a modalidade que era executada antes era o PA estadual, agora foi criado o PA municipal. Lages aderiu, teve o termo homologado, e hoje nós estamos dependendo da aprovação do orçamento federal, aí os deputados, para poder o MDS dizer o quanto vem para Lages. Nós estamos solicitando 550 mil. Vai ser a primeira vez que o PA institucional municipal vai ser operacionalizado, né? Isso já é uma questão. A Ecoserra opera, outras cooperativas operam, mas aí é outro PA, é PA via Conab, né? Com relação ao mercado público, o vereador Chagas, o vereador Domingos, o vereador Enio colocou também, no programa de necessidades do mercado público, a gente demandou a existência de 15 espaços box, né, para produtos da agricultura, produtos locais e da economia solidária. Então, nós vamos ter lá 15 boxes, o projeto que foi aprovado contempla isso, né? Então, é algo que agora está sendo feito, projeto executivo, para ser constituído, né? Então, essa questão do mercado público, a gente já garantiu isso no projeto, né? Agora é a questão de viabilizar o projeto. E com relação aos espaços, ficou como um encaminhamento, eu não tive no sábado, na feira, porque eu estava no Força Tarefa, no Salto, mas ficou com um encaminhamento da gente discutir com o fórum, né, que está aqui representado pelo professor Geraldo e por mais pessoas, da possibilidade de uma feira regional, mensal, né, e nós, para a agricultura familiar, nós estamos discutindo para essa feira ocorrer até com uma frequência mais intensa, né. Então, no mesmo local ou em uma área mais privilegiada no centro, para ser o espaço de comercialização, então, dos produtos da agricultura e da economia solidária. Então, obrigado, secretário. Então, a gente
daqui para frente, como eu já falei, vai ter bastante trabalho e que cada entidade que se fez representar nessa mesa poderá fazer parte desse conselho, né? Poder estar se candidatando aí, sabendo que são 5 secretarias que vão trabalhar nesse projeto, né? Que o gestor é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu só gostaria, desculpa até interromper a vossa fala, mas tem uma dúvida lá atrás e gostariam de saber o seguinte: alguém explicasse, eu mesmo até o Geraldo, quem é que pode participar da economia solidária? Que tipo, qual é o perfil das entidades? Alô? Bom, a partir dos princípios da economia solidária, qualquer pessoa de qualquer segmento social pode participar da economia solidária, desde que minimamente reúna aqueles critérios as pessoas se juntarem em torno de um empreendimento econômico que gere trabalho e renda, autogestão, participação, solidariedade e a distribuição equitativa do resultado do trabalho associado, como nós falamos. Ainda mais, esse cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade com o entorno social, econômico e cultural aonde reside aquele empreendimento. Obrigado. Então, agradecendo aí todos os vereadores, né, que resistiram bravamente, né, nessa sessão, que ela é muito importante para o município de Lages, porque ele vai se tornar daqui a pouco o modelo, né, aí para os municípios aí afora estarem fazendo essa lei. Sabemos que no estado de Santa Catarina nós não temos mais do que 3 ou 4 municípios que já têm essa lei, e a gente precisa fazer e fazer bem feito. Então, a responsabilidade nossa é bastante grande, das entidades envolvidas, né? Que essa é a grande indústria sem chaminé, que vai movimentar muito recurso na mão de pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de ter o suficiente para sustentar a sua família. Então, é uma ferramenta importante, desde que elas saibam e tenham consciência de trabalhar em parceria, em associativismo e cooperativismo. Então, essa é a base da lei, é isso que a gente precisa entender, e que as pessoas que produzem, elas vão ter que, como já foi citado aqui, passar por um treinamento, algum tipo de capacitação para poder fazer parte desse processo. Então, encerro nesse momento a sessão especial e convocamos os vereadores aí para a próxima sessão na segunda-feira.